Oi, Oi, Neuzinha, tudo tô bem? aqui. Boa noite, André. Boa noite, bem-vinda, obrigado, é um prazer enorme. A Neuza também colabora com outros veículos da imprensa, que eu não vou fazer a lista porque é grande, mas vamos É, dizer que o crédito principal é o portal CineWeb. isso, Então, a gente escolheu falar de Eric Romero hoje, a Neuza Barbosa escolheu o filme Conto de Inverno, que faz isso. parte de uma das séries que o Romero fez. Mas vou passar a palavra para ela. Quem quiser se manifestar, vai escrevendo aí que a gente vai, dentro do possível, comentar e responder perguntas também. Neuzinha, com você. Então, não, inclusive é um filme que eu tinha visto na época que ele foi lançado no Brasil, acho que com um pouco de atraso, né, André? Foi, Ele é de foi. 92, acho que foi comecinho, se não me engano, 2003 que É foi isso. lançado aqui, né? É, E uma coisa curiosa, eu estava lendo uma crítica que eu escrevi na época sobre o Conto de Inverno, é que esses filmes do Romero, na época do lançamento, tinham filas na porta de cinema, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é uma coisa linda, né? Porque eles são filmes, o Conto de Inverno, por exemplo, é a história da Felici, né, que é uma moça muito apaixonada, muito ardente, e é a história dos amores dela, que são muito quentes, ao contrário da estação do inverno, né? Ela é muito apaixonada e começa com um amor por um cara, o Charles, que eles têm um romance tórrido, mas eles se perdem ali por um incidente bobo e ela se envolve anos depois, ela tem um filho com ele e anos depois ela está envolvida com outros dois homens e com quem ela tem relações completamente diferentes. A Felici é uma mulher, ela é muito livre, né? Ela é uma pessoa aparentemente simples. São aquela riqueza do Homer de criar uma personagem com muitas nuances. Ela é uma cabeleireira, uma pessoa aparentemente simples, mas toda vez que ela conversa, inclusive em rodas, tem aquelas diálogos maravilhosos do Homer, sempre ele tem uns jantares que se fala de Pascal, de Platão, de literatura, de reencarnação, aquelas conversas maravilhosas que o Homer cria. E ela é uma mulher muito inteligente, embora não, como ela sempre diz, eu não sou uma intelectual. Ela tem até um namorado intelectual, o Loic, mas ela tem muitos conflitos com essa postura na vida, né? Então o filme é muito sobre essas nuances dos relacionamentos dela, mas também ela é uma mulher assim muito independente, muito dona da sua vontade. Eu acho que era uma das personagens femininas mais interessantes da obra do Homer, né? Dessas, inclusive dessa tetralogia dos contos das quatro estações, acho que a Felici é uma das personagens que se destaca muito. Ela tem nuances de inteligência, de humor, ela é muito engraçada em alguns momentos, ela é meio louquinha em outros momentos, e acho que ela tem uma discussão sobre liberdade que ela traz junto, naturalmente, porque o Romero não tem discurso, né, sobre as coisas acontecem naturalmente na vida dos personagens e vão te trazendo as questões, né, o amor, o trabalho, a contemporaneidade, a relação com os pais. Ela não, o Romero não tem discurso, mas ele tem uma riqueza muito grande, né, de compor os diálogos, de compor as situações, e ele sempre coloca muito humor. Eu acho isso muito importante, né? A profundidade com que ele retrata as pessoas, e ele fala de Pascal, de Platão, de filosofia, de literatura, sem ser pedante, né? Ele nunca é pedante. Então, você se sente acolhido no filme do Romero, né? Como se estivesse sendo convidado a entrar. Ele te pega pela mão e te coloca naquelas situações da vida dos personagens, né? Então, eu acho que é um filme muito... É aquela história que a gente fala. É um diretor amoroso com seus personagens, né? Conto de Inverno é isso também. E tem a referência ao Conto de Inverno, que é uma peça do Shakespeare, né? Aí a alta cultura, mais uma vez, entrando na obra do Romero. E isso tem a ver com a história que eles estão vivendo, né? Eles vão assistir a peça, a Felici com o namorado, mas aquilo também tem um significado dentro da história, né? Não é apenas ele não está se exibindo, né? Colocando a alta cultura,
Não, aquilo faz parte da vida das pessoas, né? O Romero coloca a cultura como parte da vida das pessoas, né? E eu acho que hoje a gente é mais importante do que nunca a gente refletir sobre isso, né? Como a cultura nos alimenta, como ela é importante para a nossa vida cotidiana, né? A gente está aqui na quarentena, imagina se a gente não tivesse a cultura, os filmes, os lives, as conversas com as pessoas, com os artistas que cantam também na rede. Imagina se a gente não tivesse, né? Então, acho que enfim, para começar, né? Isso muito, é o que me ocorre para começar a falar do Conto de Inverno. Foi bacana que você lembrou desse momento, né? No começo dos anos 2000, que realmente houve uma estreia de vários filmes do Romero. Eram filmes inéditos no Brasil, uma distribuidora negociou os direitos e eles lançaram, acho que durante uns 2 meses, um filme por semana. E eu tive a chance eu tinha visto O Joelho de Claire antes, e eu me lembro de ver alguns filmes. E eu me lembro que no primeiro filme que eu fui assistir, os primeiros 3, 4 minutos eu falei, nossa, que filme chato, esse pessoal fica falando. E aí quando eu fui ver o segundo filme, eu pensei a mesma coisa. E o que eles têm em comum é isso, né? Passa 5 minutos, você está completamente envolvido naquela história. E acho que você falou um ponto central que para mim marca a obra do Éric Romer. Porque ele mostra os personagens de uma maneira muito despojada, né? Você meio falou, você elogiou o personagem da Felice, mas ela também faz umas pataquadas, ela mete pelas mãos, né? Ela erra, ela faz umas bobagens incríveis. E ela mesma se arrepende depois, né? Das bobagens que ela faz. Mas o Éric Romer, ele nunca trata mal os personagens, né? A gente percebe que mesmo mostrando o ridículo da vida, mostrando a prepotência, a arrogância, ele tem carinho. Ao contrário de muitos outros cineastas que a gente até admira, que você vê que eles tratam mal os personagens, né? É como se o cineasta fosse superior àquelas pessoas. Olha como eles são ridículos, olha como... O Romero não. Isso. Não tem essa atitude nunca. Nunca. Né? Ele não tem um julgamento, embora você veja que os filmes do Romero sempre tem uma questão das pessoas buscando algum tipo de transcendência, alguma coisa assim, mas tem essa delicadeza, esse carinho com os personagens que é muito bacana. E acho que essa sutileza dele passa muito para os filmes, né, André? Assim, o jeito que ele desenha os personagens, o jeito que eles falam, os diálogos, as situações, elas têm uma complexidade assim interna, mas ela flui muito, com muita espontaneidade. Ele tem uma delicadeza, uma sutileza no desenho dos filmes dele que é muito peculiar. É muito legal isso, porque que nem isso que conquista a gente. A gente se sente incluído. Eu entro no filme, eu não sinto que ele está se colocando assim numa postura superior. Ele está me convidando, ele está me seduzindo como espectador para eu participar da vida daquelas pessoas durante aquele tempo. E as pessoas são comuns, elas cometem erros, elas são bobas às vezes, elas são chatas, têm mau humor, e nada disso compromete com o fato de que elas sejam profundamente humanas e interessantes, né? Como nós, a gente se identifica com essas pessoas que ele cria, né? E acho que isso é particularmente notável nessa série dos contos das 4 estações, né? Como o Conto de Inverno. Só informando um pouquinho para quem não conhece muito, o Romer construiu um pouco a carreira dele em função dessas séries. Ele fez uma primeira série no final dos anos 60 e começo dos anos 70, depois ele fez uma segunda série, que é a que a gente tem lá no à la carte, que é Provérbios e Comédias e Provérbios, né? E depois ele fez as 4 estações. Ele tem alguns filmes soltos também, mas essas 3 séries são importantes. O que eu acho bacana também, que você falou bem, que é quase como se fosse um documentário. Né? É como se a câmera não estivesse ali. As pessoas estão levando a vida delas. Inclusive, em alguns filmes, você percebe que quase... assim, a gente, né, que conhece muito cinema, mas é uma dica também, você prestar atenção, você vê que muitas vezes o Romer deve ter passado para os atores o que é aquela cena e eles vão falando meio que, não de improviso, né? Porque não tem improviso ali, mas uma coisa muito pela boca daquelas pessoas, né? Como se fosse um bate-papo, não é?
Não é uma coisa impostada, que tem uma marcação rigorosa. É muito a vida como ela é, com as coisas engraçadas, com as coisas tristes, com os medos. Tem pelo menos uns 3 filmes dessas 2 séries que fala muito de ciúme, e aí as fantasias que a pessoa embarca, e aí muitas vezes quebra a cara. Enfim, não vou aqui ficar contando, fazendo muito spoiler, mas é muito comum essa coisa, né, da pessoa ficar fazendo planos também muito sofisticados, e aí se dá mal com os planos. Mas é sempre essa coisa da vida como ela é, né? E acho que, por exemplo, a Felici, ela é muito, ela tem muita insegurança, né? Ela não sabe se ela fica com um namorado ou com outro, e ela ainda está pensando no Charles, que ficou lá atrás. Mas assim, ela não tem medo de assumir essa insegurança. Não tem medo que pensem que ela é imatura, que ela é doida. Ela, inclusive, discute com a mãe, com a irmã, com quem quer que seja, e fala, não, mas eu não sei se eu quero ir, eu não vou resolver assim, em cima da hora. Inclusive, quando um deles tenta pressioná-la para uma decisão, ela fala, não, eu tenho que pensar, pera, calma. Eu acho que é muito comum, uma pessoa comum mesmo, uma pessoa de verdade. E são pessoas que trabalham, né, André? Pessoas que tomam metrô, que andam na rua, né? Não são, assim, ricos e famosos, não. Eles têm empregos como cabeleireira, professor, tudo isso não é o pessoal comum mesmo, né? E assim como o Éric Rohmer era um cara culto, foi editor da Cahiers do Cinema, escreveu livros, faz uma série de referências nos filmes dele, ele não tem nunca uma postura de novo, olha como eu sei mais do que você. Ele nunca fica parando a história para... Olha como eu li alguma coisa, ou para o personagem fazer um discurso. Sempre que tem uma citação, ou sempre que tem um texto, ele está muito incluído na própria narrativa, né? Inclusive, ele mesmo tira sarro. Porque no Contos de Inverno, quando ela chega... Isso que eu vou contar não é spoiler, porque é, sei lá, com 15 minutos de filme no máximo, ela mora com um rapaz, que é o Loic, que é intelectual e tal, e ela namora esse cara um pouco mais velho, que é o dono do cabeleireiro, que convida ela para viajar com ele. Ela chega em casa para conversar com a mãe. E a mãe dizendo que o Loic é bacana, que o Loic é inteligente, que o Loic é culto. E ela fala... E a mãe fala que é importante um homem que seja gentil, que conheça livros, que tenha cultura. Ela fala, tem muito homem gentil. Eu gosto de homens que me dominam fisicamente, mas não intelectualmente. Acho muito chato o homem que fica falando de livro o tempo todo. Então é bacana, ela fala assim, né? Ela tem uma atitude totalmente não intelectual, né? Totalmente. Então, o próprio Rohmer, a heroína do filme dele, é, de certa maneira, o inverso do que é ele. E numa boa. Ele não faz isso para ironizar a Felici. Não. É o jeito que ela é, né? Ele desenha ela como uma pessoa assim, muito verdadeira, muito espontânea. Ela não tem essa pretensão de ser intelectual, embora ela até leia livros, ela acompanha uma parte do que ele sugere, do Loic, né? Inclusive, ela vai ver a peça lá do Shakespeare, ela vai assistir com ele, né? Mas é uma postura não snob, não é pedante, nunca é pedante, de jeito nenhum. A cultura, para o Rohmer, é parte da vida. Não é uma coisa que está num pedestal, que está fora do alcance das pessoas. E eu acho que tem isso em outros contos das Quatro Estações, isso aparece também. Em outros filmes também aparece isso. Não só na série das estações, mas, de certa maneira, não vou dizer em todos os filmes, mas em vários filmes, né? O filme que primeiro fez sucesso do Rohmer foi um filme que chama-se Uma Noite com Maud, M-A-U-D, que em português chamou Minha Noite com Ela. A gente não tem esse filme no La Carte ainda, é a primeira série que ele fez, em breve a gente vai ter. Que bom! E nesse filme, um dos debates que tem é vamos chamar de Teorema de Pascal, né? Ou seja, o princípio de Pascal, e que tem tudo a ver com a narrativa, que tem tudo a ver com a história. Porque a história é um cara que tem um relacionamento, que está em vias de formalizar aquilo, encontra essa mulher e passa uma noite com ela para ver se a tentação da outra é maior do que o desejo da titular.
E isso tem muito a ver com o princípio de Pascal, que é aquele princípio. Pascal era um cientista, um filósofo católico. Sim. E que um dia perguntaram para ele, mas não é uma contradição isso? Você é um cientista, um homem e tal? E ele fala, não. Até do ponto de vista egoísta, é melhor eu ser católico. Mas como assim? Olha, veja bem. Se eu for católico a minha vida toda e Deus existir, eu me dei bem. Se eu for católico a minha vida toda e Deus não existir, eu não vou saber, me dei bem. Se eu não for católico e Deus existir, eu vou me dar mal. E se eu não for legal e Deus não existir, tudo bem. Portanto, é 3-1, melhor eu ser católico e me comportar que eu vou me dar melhor. Enfim, esse é o princípio. Mas é isso, né? É filosofia e tal, mas que tem super a ver com a narrativa do filme. Tem a ver. Inclusive, no Conto de Inverno, o Loic, né, é católico. O Loic, uma hora ela também... Eles conversam sobre isso também. Não? Mas, assim, ele ao mesmo tempo... Diz que o Romero era católico, né? Era. Diz que ele era católico. Mas ele coloca no filme de uma maneira simpática, mas irônica também. Ele não endeusa nenhuma parte das convicções dele, vamos dizer assim, né? Isso eu acho uma atitude muito legal, porque não tem essa pedantismo, não tem essa superioridade, né? Nem em relação ao que ele mesmo acredita, né? Então, ele não quer convencer a gente de nada. Exatamente, ele não quer convencer de nada. Aqui uma pessoa, que não consegui ver o nome, acho que era Karen, colocou que ela realmente tem uma postura não intelectual, mas ela tem uma série de falas e pensamentos densos, profundos. Muito. E é isso que é o bacana, né, no Romero. Não tem essa separação. Você, para ser intelectual, não tem que ser chato, não tem que ser metido. Para você não ser intelectual não quer dizer que você é idiota e burro, porque você também pode ser a sua inteligência. Essa que eu acho, uma das grandes qualidades, né? E eu acho que você falou que os filmes deles têm humor, né? Mas é isso, mas é um humor que você raramente vai gargalhar. Assim, é sutil, é muito sutil. É um humor caloroso, na verdade, é um humor dessa maneira doce com que ele lida, mesmo com os erros das pessoas, né? Porque tem os erros também dos homens do filme, né? O Loic quer muito ficar com a Felicie, e ele tenta muito, mas ele faz um monte de erros, um monte de bobagens. O Maxence, né, que é o cabeleireiro, também. Quer dizer, não existe uma perfeição ali de ninguém. Eles também metem os pés pelas mãos tentando acertar, como a gente faz no dia a dia, na vida mesmo, né? Então é um humor assim, que a gente até botar um espelho, como se estivesse botando um espelho na frente da gente. Olha como a gente é na vida real, olha só quanta bobagem que a gente faz. E tudo bem, a vida é assim mesmo. Não vamos levar isso a sério demais, né? É verdade. Uma das pessoas aqui perguntou a relação que os 4 filmes têm entre eles. Eu acho que a relação ela é pequena. O que eu acho que o Romero juntava essas séries, e aqui eu vou dar a minha opinião, depois a Neuzinha dá a dela, mas é muito a relação da estação com o clima do que está acontecendo, né? Para mim, no Contos de Outono, por exemplo, isso é muito evidente. Não vou contar aqui por quê. No Contos de Primavera é muito evidente. E aqui eu acho que tem a ver com isso, que a Neuzinha até fala, que é a história começa no verão, quando ela conhece esse rapaz, a idade dela, paixão louca, bababá. Aí eles se separam e ela nunca mais vê o cara, por motivos que vocês vão saber. E aí ela está dividida entre esses dois caras. E aí é o inverno, né? É o inverno não porque ela esteja velha, ou sei lá, mas eu acho talvez porque o inverno caracteriza essa dificuldade que ela tem de escolher o que ela vai fazer com a vida dela, né? É um pouco nesse sentido. E o que eu acho que tem em comum é que sempre tem uma personagem que, de certa maneira, em algum momento da narrativa, no começo, está solitária, no sentido de que não está... embora a Felicie tenha 2 namorados no começo, na verdade ela não está com nenhum dos 2. Não. Ela está indecisa, né? Sobre o que ela vai... Porque qualquer decisão ali é um rumo completamente diferente na vida, porque eles são muito diferentes, né? Eu acho que tem, assim, nos contos, sempre tem também uma pessoa que está... No Conto de Primavera também tem uma professora que também está num momento, assim, de decisão, né?
ela está pensando se um relacionamento que ela tem deve continuar ou não. E aí ela conhece uma pessoa, uma menina, numa situação de festa completamente por acaso, e elas desenvolvem uma amizade que leva a uma série de caminhos engraçados também, e é uma experiência muito diferente. O que tem a ver com a primavera, no caso, são sentimentos que estão desabrochando. Eu acho que o conto de inverno é um pouco, para mim, o que passa é que quando o filme começa, elas estão no verão e aquela paixão louca, né, com o Charlie. Depois, 5 anos depois, ela está vivendo um momento que é como se fosse uma maturidade. O inverno é um momento diferente de recolhimento, de contenção, e que é preciso tomar algumas decisões. Eu acho que o contraste é mais externo, não é tão importante assim. Do ponto, é mais um pretexto para contar certas histórias, eu acho, né? E é um pretexto bonito, eu gosto. O Conto de Outono é muito legal também. Eu acho lindo, lindo. Alguém aqui já escreveu, desculpa não ter visto o nome, mas também, assim, é o que eu mais gosto, embora eu goste dos 4, gosto muito do Conto de Outono. E a Varetinha fez um comentário simpático aqui, né? Porque ela falou que o começo do filme, que é na praia, é quente, e os planos são abertos, planos, né, bem amplos, planos mais quase plano sequência, né, muito visual. E quando passa para o inverno, eles vão para essa cidade histórica, pequena, e que tem ruas estreitas, que tem prédios antigos, que as coisas são menores, né? Ela até usou a palavra claustrofóbico, que é uma boa ideia, né? Aqui uma pessoa está perguntando como é que era a relação do Rohmer e do Truffaut. Bom, eles foram super próximos. O Rohmer entrou na revista Cahiers du Cinéma 1 ano depois que a revista tinha começado a funcionar, trabalhando junto lá com o André Bazin. Virou o editor da revista em 56 até 63. Então, Truffaut, Godard, Chabrol, todo mundo fez parte da revista. E o curioso é que o Truffaut, o Chabrol e o Godard viraram cineastas de sucesso antes do Rohmer. Mas o Truffaut produziu o filme Raio Verde, que foi um dos maiores sucessos, inclusive, de bilheteria do Rohmer, porque leu o roteiro, gostou muito. O Rohmer fazia filmes muito baratos e o Truffaut ajudou na produção e acabou se dando bem, porque o filme foi um dos sucessos. Faturou muito, né? Foi um sucesso de bilheteria. Então, ele com certeza foram amigos durante muito tempo. O Truffaut tinha maior admiração pelo Rohmer, dizia que o Rohmer tinha uma importância fundamental para a Nouvelle Vague. E eu acho que, em contraponto, né, o que o Rohmer tem diferente, principalmente do Godard, mesmo do Chabrol e do Truffaut, é que o Rohmer teve uma carreira, né, uma filmografia que você vê 5 minutos, você já sabe que é um filme do Rohmer. Mas ao mesmo tempo... Tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura. Mas ao mesmo tempo, cada filme é diferente do outro. Você nunca consegue, depois de 10 minutos, você nunca sabe no filme do Rohmer o que vai acontecer. Porque como a vida, pode acontecer qualquer coisa. Mesmo nos contos, né? Nos contos das 4 estações, começa a história assim, mas o rumo que aquilo vai tomar você não sabe. E isso que é uma das graças de assistir esses filmes, é isso. Você sabe que vai ter um monte de equívocos, de confusões, de pessoas que vão... Inclusive, tem sempre umas pessoas que interferem no rumo das coisas meio desastradamente. Mas aí você fala, meu Deus, e agora que essa pessoa fez isso, o que vai acontecer? E é muito legal, é muito divertido esse jogo que ele cria com os personagens, né? E isso, né? Ele faz mesmo. Algumas pessoas que talvez não vão ver os filmes do Rohmer com tanto... sei lá, com o coração aberto, às vezes eu já ouvi dizer, mas os filmes do Rohmer, as histórias são simples. Elas parecem simples, mas na verdade elas são como a vida é, cheia de surpresas. Você não tem um monte de personagem, você não tem uma produção não, mas é isso. Aparece um personagem secundário toma uma atitude que faz tudo mudar, o cara está caminhando na rua e vê uma pessoa do outro lado e ele acha que isso quer dizer aquilo, e esse evento absolutamente casual vai mudar tudo que vai acontecer lá na frente, né? Por favor. O acaso também
tem uma influência na vida das pessoas. As pessoas fazem muitos planos na vida ou nos filmes, né? Mas o acaso e a interferência de certas pessoas, e não raro, pessoas querendo ajudar atrapalham muito a vida dos outros. Acho que no Conto de Outono tem pelo menos duas situações, duas pessoas tentando ajudar a protagonista que atrapalham imensamente aquilo que deveria acontecer mais facilmente. E isso é muito engraçado, né? O humor do filme está um pouco nisso. Quem quer ajudar muitas vezes atrapalha, né? Com certeza, isso é muito comum nos filmes do Rohmer, né? O Conto de Outono, isso é muito presente. Eu estou querendo me lembrar de um que se passa numa praia, eu acho que é o Raio Verde, mas enfim, é muito comum e é muito divertido. Aqui a Varetinha, de novo, está falando uma coisa que eu também acho que, de certa maneira, dá para a gente falar que, né, que o Woody Allen seria um cineasta que tem um quê com o Rohmer, né? Uma parte da produção do Woody Allen, claro, principalmente aquela produção, acho que dos anos 70, 80, né? Que são aqueles filmes, poucos personagens que conversam, que se interrelacionam, que de repente acontece uma coisa, com certeza, né? Que o Woody Allen tem uma carreira, tem uma obra que às vezes ele fez filmes muito diferentes, mas aquele pedaço ali, né? Annie Hall, Manhattan. Dessa fase. Sim, acho que tem muito em comum com o Rohmer, sim. Acho que o Woody Allen com certeza tinha assistido os filmes do Rohmer. A outra pessoa aqui, a Paula está falando também de outro cineasta que deve ter bebido no Rohmer, é o Hong Sang-soo, né? Sim. Eu acho que o Hong Sang-soo é ainda mais minimalista, né? Ele tem um universo, não sei se pelo fato dele ser oriental, eu não sei, mas ele é mais minimalista ainda que o Rohmer, porque o Rohmer ainda tem aquela coisa francesa, né? Que se fala muito nos filmes, os diálogos são muito importantes para os franceses. Isso é um dado da vida deles, os franceses são realmente assim, é um povo da palavra, que fala, discute loucamente. Às vezes assim, você acha, esses caras vão brigar, eles vão se bater. Não, é uma discussão. Uma característica do povo mesmo. Por isso que o cinema francês é assim. Os diálogos são fundamentais. Mas, de novo, né? Eu acho que tem alguns filmes franceses onde essa questão de ter muito diálogo está presente, mas começa a virar uma coisa do umbigo. Né? Ou seja, falação que não interessa para mais ninguém. É o cineasta que quer falar daquilo. O que o Rohmer tem de bacana é isso. Ele reproduz um ambiente tipicamente francês, mas com diálogos, conversas que a gente se reconhece. Mesmo que você não se reconheça aquela pessoa é parecida com você, mas você conhece alguém que é parecido com aquela pessoa, ou algumas das atitudes daquela pessoa têm a ver com o que você já fez em algum momento, por causa dessa espontaneidade, né? E aqui também queria fazer um comentário sobre um dado importantíssimo, né, na produção do Rohmer, que quem me apontou isso há muitos anos atrás, foi o querido, saudoso Carlão Reichenbach. Estava num almoço com ele sempre falava muito de cinema, né? Muito empolgado, né? O Reichenbach era a empolgação. Pessoa querida. Faz a maior falta, né, o Carlão? Ele é uma figura falta. fundamental. Eu aprendi muito com ele, e ele tinha essa coisa de conhecer cinema com poucas pessoas que eu já conheci e adorar. E ele falava do Rohmer, e um dia ele comentou, a gente estava falando de um outro filme, não vem ao caso, e ele dizia, não, porque essas equipes imensas, o Rohmer é que é incrível. Por isso que o Rohmer faz um filme por ano, um filme a cada 2 anos. A equipe do Rohmer é o seguinte, tem 5 pessoas. O ator não está filmando, está ali ajudando a empurrar o carrinho. A atriz não está filmando, está passando a roupa. E eu achei aquilo muito incrível, né? E só para dar um exemplo, no filme Raio Verde, tinham 2 técnicos profissionais na equipe só. O câmera e o técnico de som. Era uma equipe de 3. As outras pessoas eram os atores, os extras e uma equipe de produção. Então ele trabalhava com equipes muito pequenas e justamente acho que isso contribuía para que não tivesse aquela sensação de que as pessoas estavam sendo filmadas. Ele trabalhou com muitos atores profissionais, mas trabalhou com muita gente que era, vamos dizer, semi-profissional, né? Atores também que vinham do teatro, jovens, né? Não é aquela coisa, irmãos Dardenne, não profissionais. Mas não eram super profissionais, o que também dava uma frescura, eu acho. Isso ajudava. Eu acho que por causa disso é que os filmes dele têm esse clima tão espontâneo, né? Porque os atores se faziam, era um pouco de faz tudo no set, então o filme virava um pouco uma coisa de todo mundo, uma coisa comunitária, né? Como se fosse
uma empreitada de todos eles. Então, acho que isso passa na tela, realmente, a irmandade, né, dos filmes dele. E acho que isso também, porque os filmes eram tão baratos, dava para ele liberdade de poder fazer os filmes com essa leveza. Porque o compromisso... Não que ele não tivesse compromisso com a bilheteria, porque é importante dizer que os filmes do Romero eram produzidos por ele e pelo sócio dele, o Barbet Schroeder. Eles fizeram uma pequena empresa chamada Filmes do Losange, que até hoje existe, embora o Romero tenha falecido. Então, essa empresa que produzia. Então, eles eram os produtores. Então, também não é assim que ele era um autor radical, experimental. Não. Mas os filmes custavam pouco, ele viabilizava os filmes tinham uma bilheteria, às vezes mais, às vezes menos, e isso permitia essa liberdade para ele, né? Porque o fato de você ter um orçamento enxuto te dá a liberdade mesmo, né? E você consegue filmar essa série dos contos das 4 estações, foram feitos assim, um atrás do outro praticamente, né? Nos anos 90. E por causa disso, também, se você depende de um orçamento imenso, um monte de patrocinadores, aí a coisa não sai do lugar, né? E até se perde de vista um pouco o projeto, já que era um projeto de uma tetralogia, se fica muito distante um capítulo do outro, perde um pouco a razão de ser, e até o diretor às vezes perde a vontade de fazer aquilo, né? De tanto que demora, tão sacrificado. Então, acho que isso resolvia para ele também, né? Dava essa liberdade. E outra coisa também, falando aqui, é curioso de ver como ele, de um lado, teve um reconhecimento, né? A gente está aqui falando dele, a gente tem vários filmes dele, mas, de certa maneira, eu acho que ele teve um reconhecimento abaixo do que ele significou para o cinema francês e para o cinema mundial. Ele não virou um nome. Você fala Truffaut, todo mundo sabe quem é. Você fala Godard, todo mundo sabe quem é. Você fala Éric Rohmer, nem todo mundo sabe. Ele nunca ganhou um prêmio em Cannes. Nunca? Ele nunca ganhou um prêmio em Cannes. Nenhum prêmio em Cannes. Ganhou em Veneza, ganhou em Berlim, mas nunca ganhou um prêmio em Cannes. Acho que Berlim foi o festival que mais premiou ele, assim. Mas mesmo assim, se você pensar no número de filmes que ele fez, ele não teve o reconhecimento, não. Você fala Nouvelle Vague, o pessoal logo fala Godard, Truffaut. Raramente lembra dos outros, muito menos do Romer, né? Pode até lembrar Chabrol, Rivette. Não, mas o Romer é o mais desconhecido, né? Pessoal... Bom, eu adoro, e até por isso que o Romero é o cineasta que tem mais filmes no nosso à la carte de saída, porque justamente você tem 11, né? 11 filmes lá? A gente tem 2 séries. A gente tem a série Contos da Estação e a gente tem o Comédias e Provérbios, que são 7. Então a gente tem 11 filmes dele, justamente por isso, porque eu queria que as pessoas pudessem conhecer enfim, um cineasta incrível, filmes deliciosos de assistir, filmes muito, muito simpáticos. Uma outra coisa que eu queria também falar que é esse primeiro momento da vida do Romer, que foi como crítico, né, como jornalista. E uma das coisas que o Romer, de certa maneira, iniciou e influenciou o Truffaut, o Godard e o Chabrol foi um olhar diferente para o cinema americano. Um olhar de encontrar no cinema americano autores. E o grande cineasta que virou autor por causa do Romer, embora a gente sempre lembre do Truffaut, foi o Hitchcock. Em 1957, ele escreveu um livro com o Chabrol que fala dos filmes do Hitchcock e deu na Cahiers du Cinéma um prestígio para o Hitchcock que ele não tinha. Porque hoje em dia todo mundo acha o Hitchcock cult. Mas nos anos 50... Mas na época não, né? O Hitchcock era um diretor de segunda linha comercial. Todo mundo torcia o nariz. Ele fazia muito sucesso de bilheteria, mas torcia o nariz. É a partir do reconhecimento do Cahiers du Cinéma que o Hitchcock vira cult, vira chique. Enfim, depois vai ter as famosas entrevistas do Truffaut com o Hitchcock, já nos anos 60. É aquele livro maravilhoso, né? Maravilhoso. Conversa do Truffaut com o Hitchcock, né? O Varetinha perguntou aqui sobre a coisa de ter muito laranja no filme. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta concreta, mas imagino que seja um pouco relacionado com essa coisa do inverno, de uma cidade
mais antiga, mas não tem uma informação concreta. Não tenho também, assim, uma informação sobre isso, sobre decisão de fotografia, porque assim, o inverno na França é uma estação muito cinza, né? Paris, quando está frio, mesmo na primavera, ela é muito cinza. E Nevers, né, que é aquela cidade do interior onde eles vão, numa época, uma cidade cheia de prédios históricos, é mais ou menos a mesma coisa. Então, acho que ele quebra um pouquinho isso com os figurinos, né, dela. Ela tem aquele cabelo loiro, né, a Felicia, assim, muito loiro, né? Então, acho que ele quebra um pouquinho nesses momentos. A aridez do clima com o colorido dos sentimentos e do figurino. Acho que pode ser por aí. Mas sabe o que eu queria dizer, André, uma última coisa. Eu revi agora os contos, né, que eu tinha visto na época do lançamento, aí, começo dos anos 2000, e eu senti que eles não envelheceram, sabe? São filmes extremamente agradáveis de ver, e você não sente assim, é um filme datado, é um filme feito nos anos 90. Não, eu acho que não. Eu acho que eles mantêm muito da energia deles original, e a gente vê com o mesmo prazer, com a mesma descoberta que a gente via há 15, 20 anos atrás. Eu achei isso muito interessante. Você tem toda a razão. Eu também senti a mesma coisa. Eu revi o Contos de Inverno esse final de semana para estar com o filme mais na ponta da língua, porque também tinha visto faz tempo. E é isso. O filme flui. É a mesma sensação. Os primeiros 5 minutos você fala... Aí, quando você percebe, o filme está acabando e você viajou naquele negócio. Né? Porque o filme tem fluidez, ele é verdadeiro, os personagens são bons, a coisa flui, a edição é muito bem feita, né? Ele era muito bom montador. Então, realmente, você tem toda a razão. São filmes que você vê, eles são atemporais. De outro lado, tem uma coisa que eu sempre gosto nos filmes do Rohmer, que como eles muitas vezes... Bom, eles sempre se passam em algum lugar, obviamente. Mas principalmente quando é em Paris, de você ver a Paris de 30 anos atrás, a Paris de 40 anos atrás, a Paris de 50 anos atrás. Certos hábitos que são idênticos hoje e certas coisas que mudou o visual, né? É muito divertido ver isso. E principalmente, se você conhece um pouquinho de Paris, né? Você vê onde os personagens estão, e se você já passou por ali, se você... Por exemplo, quando ela sai do metrô logo no começo do filme para ir trabalhar, a gente vê que ela está em Belleville, né? Que é um lugar que eu só conheci por causa das bicicletas de Belleville, e depois fui conhecer ao vivo para ver onde ficava. Eu, por acaso, é um lugar que dos últimos anos que eu tenho ido para Cannes, eu sempre passo por Paris, eu tenho um sobrinho que mora ali perto. E é um bairro que eu aprendi a conhecer muito nos últimos 5, 6 anos, e é um lugar adorável, adorável, muito, muito legal. É um bairro que tem uma vida muito típica, muitos imigrantes moram lá, então, assim, cada quarteirão é de um jeito. Aí você vai comprar tempero na lojinha do egípcio, a padaria é de um africano. É muito legal, assim. É um bairro que eu gosto muito. Pessoal, nosso tempo está aqui esgotando. Vou falar 2 coisas antes de encerrar. A primeira aqui tem uma pergunta: que filme que a gente indica para hoje? Então, Neuzinha indica você primeiro, depois eu indico. Indica, mas filme do Rohmer, em geral, né? Não, do Rohmer, eu acho que veja os contos, né? Conto de outono, de inverno, primavera, verão, você escolhe. Veja um dos contos. Eu revi agora e gostei demais. E se sobrar um tempinho, vê o Anjo Exterminador do Buñuel, que a gente falou do Buñuel, que vale sempre a pena. Muito legal. Estou de acordo com a Neuzinha. Eu acho que a gente falou aqui dos contos hoje. Qualquer um dos 4, se você já viu o Conto de Inverno para se preparar para hoje, veja qualquer um dos outros 3. E tem mais 7. Aqui o Ali está lembrando o Raio Verde. Tem mais 7. Então dá para mergulhar na vida do cinema do Éric Rohmer. Queria agradecer muito a Neuzinha. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo meu. Para falar de cinema, de coisa boa, com você que eu conheço há tantos anos, é sempre um prazer. Neuzinha, um beijo grande, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelos comentários e a gente se vê em breve. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu.